Mas é uma apartheid em todas as suas dimensões. E isso já orienta um pouco a conversa que o Big sugeriu. Qual que deve ser a nossa posição em relação a isso? Sim. Então, aí eu falo minha opinião. Minha opinião. A mais grave e contundente possível posição em relação a um regime de apartheid, que é o genocídio. E é um genocídio, não é uma pessoa entrando e matando acidentalmente ou num conflito. Não são combatentes que estão se enfrentando e alguns morrem. Não é isso. É uma política de Estado, Uma Deliberada. ação deliberada, programada em escala industrial. Para matar. Para matar. É isso que nós estamos falando. Então, diante disso, toda a nossa repulsa. Toda a nossa repulsa. Então, existem diferentes iniciativas, gradações, mas olha, não se pode assistir parado a um genocídio. Não se pode assistir parado a um regime de apartheid. Então, também não estou inventando nada aqui. Qual foi a posição da ONU em relação ao regime de apartheid na África do Sul? Sanção, relação de ruptura de relações internacionais, relações diplomáticas. Não dá para você lidar com um país que tem um regime de apartheid com essa natureza, com esse, né? Não pode, não tem como. Matança Se não for sistemática. uma matança sistemática, se foi assim com o regime do Leclerc, né? Da África do Sul, África do Sul. tem de ser assim com Israel e com qualquer outro país que tem um regime de apartheid. Ponto. Ponto. Ruptura de relações diplomáticas não significa, claro, que você está declarando guerra. Significa que você está repreendendo, inclusive avalizado pela experiência da ONU, que Estados Unidos, né, passa por cima, Israel passa mais por cima ainda. Mas é o lugar onde a gente tem para fazer a disputa. Então, assim, ó, relações do Brasil com Israel não estão normais, não pode estar normal. Não pode estar normal, né? Com o Estado de Israel. Não é com o povo judeu, não tem nada a ver com isso. Segundo, né, foi uma sugestão do professor Reginaldo que eu achei muito interessante, né? Que é o boicote, o desinvestimento e as sanções. Vai continuar comprando produto israelense? Continuar com os contratos israelenses? Porque nós não, né, temos um problema. Eles vendem tecnologia pra gente. Ontem, também, o professor Marcelo Buzetto falava sobre isso, sim. E eu vi também o presidente da Federação Palestina, de Organizações Palestinas, também de citar um pouco isso. O Brasil tem relações comerciais negativas com Israel. A gente compra mais dele do que a gente vende para eles. Né? Em torno de 700 milhões negativos para o Brasil. Romper com relações econômicas ou aplicar sanções econômicas a Israel não é um problema para o Brasil. Não vai fazer diferença para o Brasil, mas pode fazer diferença para eles. Aliás, no governo Bolsonaro, eles compraram muito aplicativo de segurança que como é que diz? Que expõe toda a sociedade, foram milhares e milhares de pessoas que foram, os seus celulares foram bloqueados, foram identificados o local onde você estava, enfim, usaram isso para, como é que diz, nessa tecnologia de Israel. Claro, o sistema de... E compraram diversos ministérios, exército, um bocado de a Marinha. A Marinha. O sistema de organizações brasileiras. Quer dizer, alimentando isso aí para os caras continuar massacrando o povo. Tem de romper com esses acordos. Tem de suspender os contratos. Todos os contratos que o Estado brasileiro tem com Israel, com empresas israelenses, tem de ser suspenso até que cesse os ataques, até que se abra um corredor humanitário. Né? Aí tem aquela discussão, mas e aí, qual que é a solução? E o direito de defesa de Israel? Tem sempre essa história do direito de defesa de Israel. Que direito de defesa que tem? Ah, mas foi bárbaro o que o Hamas fez. Tá bom, vamos colocar em outros termos. Os escravos no Brasil se revoltavam, colocavam fogo no engenho, matavam seus senhores para se libertar. Eles eram escravos. Você vai falar que isso não é legítimo? E que os senhores poderiam matar à vontade o direito de se defender? Ah, mas os senhores não eram alvo militares, porque era o soldado da coroa que era. Brasil colonial, escravocrata.
Eles não eram legítimos. Então um povo escravo não é legítimo rebelar da maneira que pode. Nós não podemos fazer apologia à morte de ninguém. Eu acho que isso aí é uma doença mental, inclusive, quem faz isso. Claro. Mas nós temos de entender e trabalhar nos termos que as coisas são. Primeiro, eu acho horrível a ideia de que setores aqui ficam querendo ser professor ou dar aula para a resistência palestina. Pelo amor de Deus. Nós que temos de aprender com eles. Né? Não pode fazer isso. Deve ser de outro jeito. Não. Né? Vamos nos localizar no processo. Então a gente tem de entender que tem uma longa tradição de resistência, que esse é mais um episódio, não foi o primeiro, não vai ser o último. Nós estamos extremamente preocupados, porque pode ter essa incursão por terra pode realmente reduzir ainda mais a faixa de Gaza em termos territoriais. E isso não é só uma redução, isso significa mais mortes, mais destruição e mais tensão, porque não vai acabar. A resistência não vai acabar por causa disso. E se acabar com o Hamas, eventualmente, que é uma coisa... enfim... Vai vir outro. Vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Não funciona assim. Tem um jeito de acabar com isso. Primeiro porque aquele povo, independente do julgamento que se faça da ação em si, estava voltando para o seu território. Eles não estavam entrando em Israel. Eles estavam voltando para uma parte da Palestina que eles moravam. Certo? Então essa dimensão. Estão voltando para casa. O símbolo, né, de boa parte do movimento, inclusive de mulheres na Palestina, é a chave de uma casa que não existe mais. Por quê? Porque os tanques de Israel passaram por cima. Eles querem voltar para casa. Então não é a ocupação de Israel. Então por isso, Big. Então eu acho que a posição do Brasil tem de ser uma condenação nos mais altos termos ao genocídio, ao apartheid. Eu acho que tem sido boa a posição do Brasil, mas precisa ser mais contundente. Acho que ainda tenta não, vamos dizer assim, radicalizar uma proposta para tentar ainda manter um diálogo com Israel, porém não está funcionando, porque não abre as fronteiras para tirar o povo de lá. Não está surgindo efeito. Não está surtindo efeito. Até hoje está lá os brasileiros. Os brasileiros presos. Na faixa de Gaza que não podem. Para que isso? Então, assim, não está surtindo efeito. Então, essa é a solução de 2 estados. As resoluções da ONU é o que é o consenso internacional. Mesmo que a gente pense do ponto de vista prático que isso é muito difícil, é a base da proposta que nós temos de desenvolver e de dialogar. Isso. Né? Mas é muito difícil. Muito difícil pela posição de Israel, que não cumpre nada. Sim. Né? O acordo rebaixado em Oslo, feito, né, entre o Isaac Rabin e o Arafat, não foi cumprido pela parte de Israel, continuou colonizando a Cisjordânia, fizeram 700 checkpoints. Você não pode partir de um bairro para outro, uma cidade para outra, sem passar por um posto de controle, Eneida, de Israel. Isso é um absurdo. Não tem... Isso dentro da Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia, que é onde... Que deveria ser o espaço dos palestinos. Exatamente. Então a solução dos 2 estados também só é possível com a retirada dos assentamentos. Retirada dos assentamentos e voltar às fronteiras, a configuração de 1967, que dá ali o mínimo de condições de se construir um Estado nacional. Por quê? É isso, Gaza não tem porto, a Cisjordânia não tem aeroporto. Você não tem comunicação com o exterior. Tudo é mediado por Israel, né? Tudo não mediado, mas mediado não, controlado, melhor dizendo. Mediado nada. Pelo Israel. É isso aí. Então nós temos uma situação difícil, né? Eles estão numa situação muito difícil. Muito né? difícil. Muito difícil. A gente difícil. está vendo um processo de colonização, como os nossos daqui da América do Sul viveram também, né? Os povos originários, né? Foi exatamente dessa maneira. Muito similar, inclusive. Muito similar. O que aconteceu com os indígenas nos Estados Unidos. Estados Unidos. Era uma aniquilação industrial. Né? Isso. Bom...